Alô, alô, galera do Direção Concursos, professor Alexandre Salim aqui. E a pergunta é: qual a natureza jurídica do princípio da insignificância? Dentro de uma teoria do crime, o princípio da insignificância exclui o quê? Tipicidade, ilicitude, culpabilidade? Bom, um ponto presente nos nossos editais é aquele relativo aos princípios penais fundamentais. E a banca FCC, quando ela traz algum questionamento sobre princípios penais fundamentais, geralmente o que cai é o princípio da insignificância. Então vamos lá. Vamos à nossa dica de hoje. Qual a natureza jurídica do princípio da insignificância? Você tem que lembrar. É uma causa de exclusão da tipicidade material. Como é que é, professor? Isto mesmo, é uma causa de exclusão da tipicidade material. É claro que se na sua questão houver apenas tipicidade, sem fazer o desmembramento formal material, se só há tipicidade, marque tipicidade, será o gabarito. Tá? Digamos que nós tenhamos letra A, ilicitude, letra B, culpabilidade, letra C, punibilidade, letra D, tipicidade. Tipicidade será o gabarito. Bom, mas hoje, modernamente, em direito penal, fala-se numa tipicidade formal, de um lado, e numa tipicidade material, do outro. A tipicidade formal é a pura e simples adequação. Tipicidade formal é aquilo que nós chamamos tecnicamente em direito penal de subsunção típica, adequação do fato à norma. Pela tipicidade formal, você verifica pura e simplesmente se o comportamento humano que foi praticado lá fora no mundo real, ele se amolda, ele se adequa ao que está em lei como crime ou contravenção. Isto é tipicidade formal. Só que hoje, com o direito penal moderno, você não pode dizer que o fato é típico porque está presente só a tipicidade formal. Você precisa também da tipicidade material. A tipicidade material, ela trabalha com o desvalor da conduta e ou do resultado. A tipicidade material verifica se houve uma ofensa grave ao bem jurídico tutelado, tão grave que justifica a intervenção do direito penal. Pensa comigo nos furtos de bagatela, quando, muitas vezes, incide o princípio da insignificância. O sujeito entra no supermercado, ele pega o chocolate, vamos lá, que custa R$3, esconde e sai sem pagar. A pergunta não é se ele praticou o crime, porque crime é fato típico, ilícito e culpável para a posição majoritária. A pergunta é, ele praticou o fato típico? A sua resposta deve ser, depende, professor. Beleza, é isso mesmo, depende. Não há nenhuma dúvida de que existe tipicidade formal, porque o comportamento dele pegando o chocolate e saindo sem pagar se enquadra perfeitamente, é aquela relação chave-fechadura, abre a fechadura, o fato abre a fechadura, ele se amolda perfeitamente ao que está na lei como furto. Artigo 155, caput do Código Penal. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então não há nenhuma dúvida de que tipicidade formal existe. Agora, existe também tipicidade material? A sua pergunta deve ser a seguinte: subtrair um chocolate que custa R$3 ofendeu de forma grave o bem protegido, que é o patrimônio do supermercado, de forma tão grave que justifica a intervenção do direito penal? Esta é a pergunta dentro da tipicidade material. E se nós entendermos que não houve uma ofensa grave ao bem tutelado, tão grave que justifica a intervenção do direito penal, ainda que o fato seja formalmente típico, ele será materialmente atípico pela incidência do princípio da insignificância. Então lembre, o princípio da insignificância exclui a tipicidade material. Ou, se na sua prova não houver a diferenciação entre tipicidade formal e material, simplesmente exclui a tipicidade. O fato será atípico. Agora,
para que isto ocorra, devem estar presentes os requisitos exigidos pelos tribunais superiores, STF e STJ. E aqui vem um macete para você lembrar. MARI, M-A-R-I, MARI. M de mínima ofensividade da conduta do agente. A de ausência ou de nenhuma periculosidade social da ação. O R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E o I de inexpressividade da lesão jurídica provocada. MARI. Esses são os requisitos objetivos necessários para o reconhecimento do princípio da insignificância. E se discute lá em cima nos tribunais superiores se é necessário ainda um requisito subjetivo, que é o réu não ser, por exemplo, reincidente. O plenário do Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu que no que tange ao requisito subjetivo, nós temos que analisar cada caso concreto. O fato de o sujeito ser reincidente não impede por si só o reconhecimento do benefício, que é o princípio da insignificância, porque o fato será atípico. Ainda, muito cuidado, não incide o princípio da insignificância em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Então nunca incide na lesão corporal, nunca incide no roubo, nunca incide na extorsão. Se cair na tua prova que o sujeito aponta a arma para a vítima, exige tudo que ela tem, sob pena de matá-la, e ela entrega o que ela tem no bolso, R$2. A lesão patrimonial é insignificante? É. Mas não cabe o princípio da insignificância, porque ele nunca incide em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Joia? Muito cuidado então, não cabe em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. É por isso que 2. Então, 1, não cabe em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. 2, não cabe em crimes envolvendo a Lei Maria da Penha. Veja, é uma decorrência do 1. O 2 é uma decorrência do 1. A Lei Maria da Penha, ela incide quando nós temos uma mulher vítima de violência doméstica e familiar. Se não cabe a incidência do princípio da insignificância em casos com violência à pessoa, não cabe na Maria da Penha. É tão forte esse entendimento que o STJ editou a súmula 589. Anote aí, 589 do STJ. Não incide o princípio da insignificância nos fatos envolvendo a Lei Maria da Penha. 3. Ainda em se tratando de súmula do STJ, também não incide o princípio da insignificância em crimes contra a administração pública. Então, por exemplo, no peculato, não cabe o princípio da insignificância. Por quê? Qual é a justificativa? É porque, no âmbito da administração pública, não se protege somente o patrimônio público, mas também a moralidade administrativa. E a moral administrativa, se tem ou não se tem, é insuscetível de valoração. Então, 1. Não cabe princípio da insignificância em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Não cabe princípio da insignificância em fatos envolvendo a Lei Maria da Penha, súmula 589 do STJ. 3. Não cabe princípio da insignificância em crimes contra a administração pública, súmula 599 do STJ. 4. Não cabe princípio da insignificância na moeda falsa. Muito cuidado com o artigo 289 do Código Penal, o crime de emissão de moeda falsa. A moeda falsa tutela a fé pública e não o patrimônio. A fé pública, a confiança das pessoas na circulação do nosso dinheiro. Então veja, não cabe princípio da insignificância na moeda falsa. Então vamos lá, não cabe em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. Não cabe em fatos envolvendo a Lei Maria da Penha, súmula 589 do STJ. Não cabe em crimes contra a administração pública, súmula 599 do STJ. Não cabe na moeda falsa, porque o que se tutela, lembre, é a fé pública e não o patrimônio.
pelo menos principalmente é a fé pública. Última dica. O princípio da insignificância não incide no contrabando como regra. O contrabando que está no artigo 334-A do Código Penal. Por quê? Porque o objeto material do contrabando é mercadoria proibida. Então, não cabe regra geral no contrabando, mas cabe no descaminho. O contrabando está no 334-A, o descaminho no 334. No descaminho, que é sonegação fiscal, cabe o princípio da insignificância. Anote aí, desde que o valor sonegado não passe de 20 mil reais. Se o valor sonegado não passar de 20 mil reais, incide o princípio da insignificância no descaminho. Posição dos tribunais superiores STF e STJ. Joia? Gostou? Dê o seu like aí, curta aí, nos siga lá no Instagram, @Direção Concursos, @Prof. Alexandre Salim. Bons estudos e aquele abraço!